Olá, pequeno gafanhoto, que bom que você está aqui. Vamos de novo para o nosso vídeo semanal de análise, para a gente entender o campo. Ai, caramba! Para a gente entender o campo, né, que a gente está reverberando e o que está limitando a gente para acessar mais dessa liberdade financeira que a gente tanto deseja. Entendendo que quanto mais pessoas reverberam no campo da liberdade financeira, mais pessoas são capazes de viver com mais dinheiro, com mais propósito. Então, vamos entender que o momento que a gente está vivendo é um momento em que cada um de nós tem a missão de prosperar na matéria. Cada um de nós precisa elevar a nossa percepção da matéria como uma manifestação espiritual e viver através dessa manifestação. Experienciar essa manifestação de uma forma positiva, de uma forma conectada à fonte, né? De uma forma com propósito. Porque quanto mais de nós estivermos vivendo através dessa percepção da matéria, mais a gente ancora a nova era, mais a gente ancora essa transformação planetária que a gente tanto deseja, que a gente veio para cá para fazer. Então, quanto mais de nós estivermos vivendo nessa atmosfera de liberdade, de prazer, de alegria, de plenitude, de saúde, mais de tudo isso fica disponível para todas as outras pessoas, tá? E hoje a gente vai falar da modulação que aconteceu ontem, né? Lá no grupo do WhatsApp Master Quantic. Se você está assistindo esse vídeo aqui no YouTube e você ainda não está no grupo, o link está aqui embaixo. Você clica, solicita a sua entrada no grupo, eu ou alguém da minha equipe vamos liberar você, tá bom? Então, a gente tem a modulação toda segunda-feira e toda terça-feira o vídeo explicativo do que a gente encontrou nesse campo coletivo que cria uma dissonância com o campo da liberdade financeira. Tudo isso é trabalhado com essa lindona que está aqui atrás de mim, a Morphos. A Morphos é um equipamento quântico de empoderamento pessoal. Eu costumo dizer que, assim como toda casa tem um fogão, vai chegar o dia em que toda casa terá uma Morphos. Esse equipamento não é um equipamento terapêutico. Ele é um equipamento pessoal. Mas esse equipamento ele pode ser integrado em qualquer atividade profissional, qualquer uma. Mas esse equipamento ele é para que você consiga construir realidades de forma consciente e intencional através da análise e modulação de campos mórficos, de campos informacionais. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Você já deve estar sentindo que tem algo diferente aqui hoje, né? Se você acompanha os meus vídeos semanais, você está vendo que tem algo diferente, né? O que acontece? A análise do campo dessa semana reverberou muito forte o padrão coletivo do Brasil que fala de escravidão, de servidão, de nos sentirmos, de nos identificarmos como marginalizados. E todos os aspectos que foram identificados dentro desse campo têm como fonte originária essa percepção coletiva. Então, eu precisei trazer para nós um entendimento do que foi esse momento no Brasil, né, de 300 anos de escravidão, através de um olhar multidimensional, entendendo o que a gente precisa fazer agora, cada um de nós de forma individual, para nos desconectar dessa percepção equivocada do que aconteceu e nos alinhar com aquilo que a gente precisa para o campo da liberdade. Quer dizer, transmutar a nossa percepção do que aconteceu no Brasil, do que aconteceu com os negros, do que aconteceu a partir do momento, né, da abolição da escravatura. E ao mudarmos, né, essa lente, a gente consegue mudar a frequência. Então, vamos lá, como Tesla já dizia, quer entender o universo, entenda de energia,
frequência e vibração, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho uma lente, uma percepção sobre um determinado assunto, se eu tenho uma crença sobre isso, automaticamente eu tenho uma frequência, uma emoção que é acionada. Então, essa emoção acionada a partir dessa crença vai atrair para mim tudo aquilo que é similar a essa frequência. Se a gente for trazer os princípios herméticos para essa dinâmica agora, eu vou dizer para você o seguinte: esse é o princípio de causa e efeito. Quando eu consigo entender a etiqueta que eu coloco numa determinada situação, pode ser uma situação como a escravidão ou a minha relação com o meu trabalho também. Então, quando eu coloco uma etiqueta, eu estou colocando substância para manifestar. Qual é a substância? A frequência. Eu estou colocando frequência. Então, quando eu coloco frequência, eu trago mais daquilo para a minha vida, através de pessoas, de situações, de experiências. Então, mudar a forma como a gente entende o momento de escravidão no Brasil, como a gente entende a construção da nossa sociedade, da nossa cultura, vai fazer com que a gente saia da síndrome do vira-lata, para que a gente se permita viver com mais dinheiro, que a gente se permita trabalhar menos e ganhar mais, não reduzindo carga horária, né? Mudando aí a CLT. Isso é trocar 6 por meia dúzia. O que a gente precisa mudar é a frequência com a qual a gente se conecta com o trabalho. Vocês vão ver que o povo brasileiro entende o trabalho como escravidão. Entende que ser funcionário está ligado à servidão. E com isso, já que eu tenho de forma inconsciente essas correlações, como eu vou poder ganhar dinheiro com o meu trabalho? Se eu vibro nessas frequências, se isso está tão enraizado dentro de mim que eu nem percebo, que está totalmente no inconsciente. Então, são essas, por essa inconsciência, é que eu precisei sentir na alma que precisava trazer para hoje um aprofundar desse olhar, porque enquanto a Morfos está atuando no nosso campo coletivo do grupo, alterando essas informações, essa alteração está no campo, mas o que eu preciso para que isso realmente vire uma chave na minha vida? Eu preciso ganhar consciência. Eu preciso começar a pensar, agir e criar emoções com um novo paradigma que vai ser apresentado aqui, me desconectando do paradigma antigo. E o que é o paradigma antigo? É tudo aquilo que a gente tem como certo causado pela escravidão. A forma como aconteceu, o sofrimento, algumas pessoas se beneficiando em cima de outros seres humanos. Tudo isso que a gente olha e acha feio, detestável, a gente precisa ressignificar. Isso não quer dizer que eu tenho que achar lindo e maravilhoso. Isso quer dizer que eu preciso deixar a dor, o sofrimento no passado. E olhar para isso com olhos multidimensionais de que foram experiências acordadas pelo coletivo. Foram experiências que nós, enquanto almas, né, escolhemos viver. Estávamos todos, não existe vítima e nem algoz. Existem papéis, aonde uns escolheram viver o papel do escravizado, outros escolheram viver o papel do algoz. Então, para que nós pudéssemos experienciar o que é a escravidão,
o que é a servidão, o que é ser marginalizado, o que é um ser humano subjugar outro ser humano. São somente experiências. Ai, mas é doloroso, é isso, é aquilo. Não é, realmente não é bonito, né? Mas é importante para a jornada da alma. Porque a alma está aqui para experienciar todo o potencial de um ser espiritual habitando um corpo físico. Então, toda experiência é bem-vinda. Toda emoção é bem-vinda. Quando a gente está na fisicalidade, a gente tem o poder de escolher o que eu quero experienciar, através do como eu me conecto com aquilo que está acontecendo. Vamos entender a construção do presente como algo que a gente faz a cada instante. Vamos tirar a nossa percepção linear de tempo, em que o passado já foi, o futuro está lá na frente, o presente está aqui no meio, conectando os dois. Ok? Vamos entender que só existe o presente, tá? Passado, presente e futuro estão acontecendo agora enquanto potencial. Então, quando eu mudo o meu presente, eu estou mudando o meu passado e alterando o meu futuro. Mas antes da gente construir isso, vamos entender essa construção do presente, que é o mais importante para nós. Sabe aqueles rolos de filme antigos, né? Daquele cinema antigão que tinha aqueles rolos enormes, né? Que para os cinemas e tal. Quando você pega aquele rolo de filme, você vê que o filme ele é de pedacinho em pedacinho. E quando você coloca aquilo para rodar numa determinada velocidade, vai ganhar, é como se ganhasse vida, né? As imagens começam a passar e você tem uma percepção linear do que está acontecendo do filme. Você não vê trecho por trecho separado, você vê um todo, tá? Isso é o nosso presente. A gente tem a percepção do todo acontecendo, né? Cada situação como se ela fosse a continuação ininterrupta da que passou. Não é assim que acontece, ok? Como acontece? Pedacinho por pedacinho. Exatamente como o filme que a gente vê. Então, vamos lá. O momento que eu estou agora, o meu momento presente, ele vai, através a frequência que eu estou colocando agora no que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo agora, enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, vai definir qual o meu próximo presente imediato. Certo? Por quê? Se eu estiver fazendo esse vídeo, entrando na dor da escravidão, falando de tudo, de todo o mal, toda a dor e vivenciando tudo isso, eu vou saltar de um presente para um outro presente, um instante próximo, ressonante com a frequência que eu estou atuando agora. De todas as possibilidades do meu próximo instante, eu vou me conectar com a possibilidade que está ressonante da frequência que eu estou colocando agora no que eu estou fazendo. Vocês estão entendendo aonde eu vou chegar? Então, vamos lá. Se eu estou agora me sentindo triste, culpada, humilhada, arrasada com a história da escravidão no Brasil, sentindo a dor dos negros, daqueles que foram massacrados, escravizados, se eu entro nessa dor, se eu escolho, é uma escolha consciente, certo? Se eu escolho essa realidade, o meu próximo instante
vai ser na frequência que eu acabei de colocar. Vai voltar para mim enquanto realidade para ser experienciada, certo? Então, entendam que o presente ele é construído frequência a frequência, certo? Por que que é tão importante nós dominarmos as nossas emoções? Porque através do domínio dessas emoções, eu consigo escolher atuar na causa, escolhendo o meu próximo instante, alinhado com aquilo que eu quero viver. Então, se eu estou aqui agora, nesse momento, falando para vocês da escravidão, da servidão, dos padrões que foram implementados com alegria e entusiasmo pela oportunidade da gente revisitar e transmutar as nossas percepções, em olhar isso com um olhar quântico, trazendo cura para todos nós no agora, a minha frequência vai me levar ao meu próximo instante de frequência ressonante. É o efeito. Certo? Então, quando que você consegue controlar aquilo que vai chegar para você, controlar minimamente aquilo que vai chegar para você? Quando você escolhe a frequência com a qual você quer lidar com uma determinada situação. O sofrimento é opcional, tá? Mas a gente tem a obrigação social de sofrer, ok? E aqui a gente vai quebrar uma porrada de paradigma, tá? Por quê? Porque se você conversa com pessoas falando da escravidão sem dor, sem o vitimismo, sem a culpabilização do branco, do português, né? Se você não entra nesse senso comum de dívida histórica, gente, olha que absurdo quântico. Existe uma dívida histórica. Enquanto a gente vibra na dívida histórica, o que acontece com o povo brasileiro? Vive endividado. Porque essa dívida nunca vai ser paga, porque ela não existe. Nós vamos viver, morrer, vibrando dívida. Por conta da percepção equivocada da história. Porque a gente está analisando a história do mesmo ângulo em que a história aconteceu, do mesmo padrão vibracional, do mesmo nível de consciência em que a história aconteceu. Para que eu possa analisar alguma coisa, entender alguma coisa e escolher como eu vou me relacionar com essa coisa, eu preciso ir uma oitava acima dessa coisa, para eu poder olhar de cima, entender todas as nuances e escolher qual frequência eu quero colocar, que substância eu quero colocar, me conectar agora dentro dessa realidade que está sendo apresentada para mim. Então, se tudo isso é inconsciente, baseado no senso comum, eu vou reverberar no meu campo tudo aquilo que o senso comum reverbera: dívida, ganância, escassez, controle, marginalização, certo? Então, nem comecei, tá, gente? Preparados? Então, vamos. Então, vamos lá. Da escravidão ao serviço, ressignificando padrões limitantes com humildade, com Amorphos 1. Vocês vão entender por que a gente está falando tanto de humildade e serviço. Porque o padrão de virtude que nós, enquanto coletivo, precisamos desenvolver para transcender essa percepção do momento da escravidão no Brasil é a humildade com serviço. E é extremamente lindo como o campo
não só mostra o que a gente está vibrando, mas traz a solução para nós. E a solução é exatamente a percepção desinvertida do que é a servidão, tá? Então vamos lá. Nós não estamos quebrados. E aqui a gente pode colocar quebrado em todos os aspectos. Quebrados moralmente, quebrados culturalmente, quebrados socialmente, quebrados financeiramente. Nós estamos programados e não quebrados. E a gente pode e já estamos reprogramando, tá? Então, vamos lá. O DNA social do povo brasileiro, né? A gente tem no nosso DNA essa herança invisível, que é o padrão coletivo da escravidão, certo? Então, foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil, gerando uma memória incorporada no inconsciente coletivo do brasileiro. Essa herança vibra nos campos mórficos do nosso povo. E quais são as informações que traz? Submissão, medo, escassez, desvalorização. Então, essas são crenças que nós temos sobre nós mesmos, sobre nós enquanto povo e nós enquanto indivíduo, ok? O padrão não é pessoal, ele é histórico, estrutural e informacional, que acabamos desenvolvendo através do individual para experienciar esse padrão. Como é que eu posso experienciar essa estrutura histórica e informacional? Através do indivíduo. Então, eu me conecto a esse padrão por ressonância e passo a experienciá-lo. Então, já vamos entender o seguinte: todos nós que nascemos no Brasil escolhemos não só experienciar esse padrão, mas curar esse padrão. É lindo, né? Nós estamos aqui hoje para curar esse padrão, através não só do trabalho com a Morphos, mas do nosso ganho de consciência e mudança de lente ao analisar o nosso passado, tá? Então, os desdobramentos atuais, como a escravidão se desdobra no nosso agora. Crenças de que eu preciso controlar tudo para sobreviver. Não só essa, mas a crença de que eu preciso me proteger. Viver não é seguro. Entendem? Então, todas essas crenças que vocês podem testar ressonâncias com as crenças através de pêndulos ou através do próprio corpo, fazendo teste muscular, tá? Para saber qual crença está reverberando no seu sistema individual, relacionados a essa questão de escravidão e servidão. Então, vamos lá. Se eu preciso controlar tudo para sobreviver, eu não permito que o fluxo da vida se manifeste. Eu crio um campo de bloqueio do fluxo. Se o fluxo está bloqueado, eu crio dinâmicas na minha vida agora de frustração por não materializar aquilo que eu desejo. Então, eu gero uma estagnação energética, gerando frustração. Porque eu não consigo gerar a quantidade de energia necessária e alimentar por conta da necessidade de controle, que bloqueia. Outra crença, eu preciso controlar tudo porque eu preciso me nutrir. A minha nutrição vem de mim. Eu não recebo nutrição do outro. Por quê? Porque essas crianças que nasciam nas senzalas, elas eram retiradas do seio das suas mães
para que as mães pudessem alimentar os filhos da casa grande. Muitas e muitas vezes. Então, essas crianças não puderam ser alimentadas pela sua mãe. Então, hoje, a gente tem a informação coletiva inconsciente de que sou eu por mim mesmo. Tem ninguém por mim, não. Se eu não der conta sozinha, quem que vai fazer por mim? E aí eu não confio na vida. Eu não me abro para a vida. Eu não me abro para receber do outro. E eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de amor. Eu estou falando de troca. Eu não me permito vivenciar trocas nutritivas na minha vida. Porque eu acredito que somente de mim pode partir a minha sobrevivência. Então, eu não aceito nada com facilidade. Eu preciso do sacrifício, da dificuldade, para poder validar o meu senso de merecimento. Porque a vida é difícil. Porque a vida é dura. Porque você não pode confiar em ninguém, porque o seu amigo te trai, te vende pro branco, né? Porque, caso não saibam, quem escravizava os negros eram os próprios negros, porque a escravidão nunca se tratou de cor, de raça. Se trata de domínio de um povo sobre o outro. Sempre houve na história recente da humanidade a escravidão de povos, aonde um povo dominava o outro e escravizava todo o povo, né, daquela cidade, daquele lugar que era tomado. Então, quem escravizava os negros eram os próprios negros de tribos rivais que vendiam esses negros para os brancos, para os europeus. Os europeus não entravam num continente que eles nem conheciam direito, né? Iam lá e tomavam o povo. Não, isso não existe. Quem fazia isso eram as tribos rivais. Então, a gente já começa a quebrar paradigma. Escravidão não tem a ver com raça. Tem a ver com hegemonia de um povo sobre o outro. Ok? Então, essas crenças estão dentro de nós para que a gente possa observar o quanto disso eu trago hoje no meu dia a dia. E eu não sei que isso está ligado ao processo de desenvolvimento cultural e social do meu país. Padrão de ação, apego, vícios e autossabotagem. Óbvio, porque se eu tenho, né, crenças de desvalorização, é óbvio que eu vou ter apego a tudo, porque eu tenho medo de perder. Porque eu não tinha nada. Então, o pouco que chega, eu preciso me apegar àquilo para me trazer um pouco de segurança. E aí você tem o dinheiro na conta para pagar o boleto. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu tinha o dinheiro na conta para pagar o boleto, mas protelava em pagar o boleto. Por quê? Porque eu precisava do dinheiro na conta para me sentir segura. E pagar o boleto ia desfalcar a minha conta, eu ia ficar com a conta vazia. E isso me gerava dor, insegurança em relação à vida. Será que eu vou ter mais dinheiro? Será que vai entrar? Será que eu vou fechar algum contrato? E aí eu vibrava na escassez, na falta, no medo, e vivia mais dessas dinâmicas. Então, se você tem apego
ao dinheiro, se você é ruim de pagar, se pagar para você é uma dor, se toda vez que você paga alguma coisa, você sente dor, isso é apego, porque você está com medo de faltar. De onde vem esse medo? Ah, minha família sempre foi assim. Ok, de onde veio o medo da sua família? Vem dessa construção. Certo? Então, vamos lá. Qual a condição mental nossa enquanto grupo? Cansaço mental, confusão e repetição. Então, a gente sabe, né, já entende que a gente vive ciclos repetitivos relacionados a dinheiro por conta dos apegos, né? E por conta das autossabotagens. Se eu tenho medo de perder, tudo aquilo que eu vou fazer tem essa frequência. Se tem essa frequência, eu estou sabotando o meu sucesso. Eu estou sabotando o meu fluxo, eu estou limitando. Condição psicológica, desilusão, descontentamento, ganância. Gente, ganância é vício. Conclusão, todos esses padrões vibram na frequência da escravidão. Olha que interessante. Vamos seguindo. Equilíbrio da lei universal. O oposto da escravidão não é liberdade. Ai, gente, isso aqui... Nossa, isso aqui é de um poder de transmutação gigantesco. O oposto da escravidão não é liberdade, é serviço consciente. Enquanto escravo, você é obrigado a servir. Na cura, você serve por amor, por consciência. Entendem isso? É emocionante, né? Então, qual o maior problema nosso enquanto coletivo do grupo? A nossa relação com o trabalho, a nossa relação com o que eu ofereço como fonte do meu trabalho, ele não é um serviço consciente. Para nós, enquanto grupo, é uma escravidão, é uma servidão e não um serviço consciente. Eu nutro o meu trabalho, entendendo que estamos analisando o campo do grupo, alguns mais, outros menos, mas todos nós estamos nessa frequência, certo? Então, entendam, quando eu vou... Não faz isso. Peraí, só um minutinho, gente. Quando eu estou no campo da escravidão, toda a minha prestação de serviço, ela está condicionada à dor. Ela está condicionada à obrigação. Ela está condicionada ao entendimento de que a remuneração não é equivalente ao serviço que você oferece. Então, são várias dinâmicas que estamos reverberando enquanto grupo que vem dessa fonte de escravidão relacionado àquilo que eu ofereço enquanto energia para o trabalho que eu desenvolvo. Eu trabalho por dinheiro. Eu trabalho para ser remunerada. Eu trabalho para sobreviver. São resquícios da escravidão. São formas diferentes de viver a escravidão. Certo? Quando eu presto o meu serviço por amor e entendo que o dinheiro é uma consequência natural e eu
abro o meu fluxo para cada vez amar mais e ficar mais feliz com aquilo que eu faço e desenvolver trabalhos melhores. Não me importa, não me importando com quanto eu vou ganhar, mas sim com o quanto de amor e de alegria eu vou colocar naquilo que eu estou desenvolvendo e oferecendo para o coletivo. Eu saio do padrão de trabalho ligado à escravidão que está no inconsciente coletivo do povo brasileiro. Eu vou me desconectando, mudando o quê? A etiqueta que eu coloco na minha relação profissional. Quando eu tenho patrão e empregado, eu tenho o quê? Um escravizador e um escravizado. Certo? Toda a nossa dinâmica profissional, as nossas leis trabalhistas, elas são criadas a partir de que frequência, gente? Fala aí que eu quero ouvir. Grita aí. As nossas leis trabalhistas têm o empregador como o escravizador. E as leis trabalhistas precisam garantir o mínimo de dignidade nessa relação, porque é uma relação de explorado e explorador. Não é a mesma coisa? O paradigma social vigente nos mantém na senzala, meu povo. Todos nós continuamos na senzala, porque não mudamos a etiqueta, porque batemos palmas para leis que continuam criando, alimentando a relação equivocada entre trabalhador e patrão. Não é um conceito de colaboração, que é o conceito quântico. As empresas quânticas, elas têm outras dinâmicas. Na empresa quântica, a gente trabalha com colaboradores e os colaboradores recebem proporcional à sua colaboração. Não existe o conceito de exploração. Certo? Mas nós, o nosso inconsciente coletivo do povo brasileiro, continua vibrando no mesmo campo da escravidão. Nós que estamos aqui no grupo Master Quantic, precisamos sair desse campo, nos desconectar desse campo. Precisamos mudar as nossas etiquetas relacionadas a essas dinâmicas. Então, vamos lá. A escravidão é trabalho forçado sem alma. Serviço é ação voluntária com alma, aonde o dinheiro não é o foco principal. É o propósito, é o prazer, é o compartilhar de algo que faz parte de você. Humildade não é submissão, é potência da alma em fluxo com o todo. Humildade. Vamos lá. As pessoas utilizam o adjetivo humilde como algo que é desprovido de dinheiro, desprovido de conhecimento, de intelecto, né? É uma pessoa humilde, ela é pobrezinha, né? Ela é simplesinha. Ok? Isso não é ser humilde. A humildade vem do serviço. A humildade é a prática do serviço. É o serviço em prática. Ok? Que não tem nada a ver com submissão.
certo? Submissão é você se colocar abaixo de alguém ou de alguma situação. Certo? Então, quando a gente fala de um olhar quântico, nós falamos de um olhar igualitário. Certo? Aonde todos nós somos iguais perante o todo, mas diferentes em potenciais, que se complementam. Isso é uma empresa. Isso é um negócio. Pessoas que são iguais enquanto seres, que se complementam em suas capacidades, qualificações, habilidades. Certo? Servir com humildade é curar o trauma coletivo com amor. Então, quando eu falo para vocês, vocês precisam trabalhar naquilo que dá propósito para vocês, naquilo que faz o seu coração cantar, naquilo que vocês fariam de graça, porque amam fazer. Porque quando você faz isso, não importa se você, o quanto você vai ser remunerado. Você sabe que o fluxo, o próprio todo, o próprio fluxo de como a vida acontece, vai trazer para você tudo que você precisa. Vamos lá. Eu faço esses vídeos de terça-feira e as modulações de segunda num grupo gratuito. E eu faço com todo o amor do mundo, buscando cada vez mais fundo como trabalhar o inconsciente desse grupo para ancorar mais liberdade financeira. E aí, na terça-feira, eu paro todo o meu trabalho pago para pensar em como eu vou trazer esse conteúdo para vocês. Qual a melhor forma de explicar tudo isso? Para que a modulação que foi feita, a minha energia colocada na modulação do grupo na segunda-feira, possa ser expandida a partir dos insights que vocês têm quando me ouvem, dos ganhos de consciência do que eu consigo trazer para vocês. E eu faço tudo isso de graça no sentido de troca financeira. Mas o que eu recebo de energia de vocês, o que o universo me traz de volta, de outros campos, de outras formas, para equilibrar a balança, é mágico. Entendem? Eu não preciso me preocupar, mas, nossa, eu estou fazendo tudo isso e não estou recebendo 1 centavo. Que nada, eu estou recebendo muito mais que dinheiro. Eu estou recebendo em oportunidades, eu estou recebendo em alinhamentos, porque, vamos lá, o universo, ele sempre vai tender ao equilíbrio. Sempre, o equilíbrio é uma lei universal. Então, se eu me dou com amor, com alegria, com satisfação, o universo vai trazer para mim a compensação. Porque a balança não pode ficar torta. Ela vai ter que equilibrar. E como é que equilibra? Ele vai trazer para mim na mesma frequência. Então, eu vou receber da vida. Em inúmeras situações. Amor, carinho, atenção, visibilidade, dinheiro, contratos, clientes, saúde, vitalidade. Tudo isso é abundância. Então, eu começo a receber. E aí, a balança, e eu, como boa malandra que sou, como boa carioca que sou, quero o quê? Quero fazer mais e melhor. Quero colocar ainda mais amor, eu quero colocar mais alegria, eu quero colocar mais poder de transformação. Porque o universo vai trazer de volta, e eu vou dizer, universo, vem em mim, vem em mim que eu tô facinha. Vem que eu tô querendo. Vem que eu recebo.
Entendem? Então, vamos lá. Servir com humildade é curar o trauma coletivo com amor. Saiam do racional. Saiam da percepção de vida que vocês aprenderam com essa sociedade invertida. Nada disso é real, nada disso funciona. Você precisa olhar a realidade com olhos multidimensionais, com um olhar quântico, transformador e desinvertido. Você precisa encontrar a beleza em todos os processos, porque só existe beleza. Se você não está enxergando beleza, é porque você está olhando para o contraste, para a inversão, para a ilusão. Tudo que acontece, por pior que possa parecer, olhando no mesmo nível da situação que aconteceu, no mesmo padrão, pode parecer horrível, detestável. Quando eu olho a dinâmica de forma quântica, pensando na experiência da alma, no desenvolvimento, em todo o potencial, entendendo a trajetória de transformação da humanidade no planeta Terra, nós descemos num nível de escuridão, de sombra inimaginável. E o que a gente está fazendo é sair dessa escuridão e reencontrar a luz e se transformar em luz. Então, nós temos todos os seres aí galácticos olhando admirados para o que estamos fazendo. Nós somos foda. Aqui não é mestrado, não. O planeta Terra é doutorado. Entendeu? Estamos fazendo o que jamais foi pensado ser possível. Então, a gente precisa olhar através dessas dinâmicas, porque toda essa dor, toda essa dinâmica horrível, ela treinou, capacitou, qualificou a gente através de todo esse paradigma antigo para a gente ser os seres incríveis capazes de transmutar e curar tudo isso. Entendem? Vamos lá. Vamos passar. Telzinho, abaixa isso, por favor. Hoje está aqui, cheio de interferência. Hora é um, hora é outro. Mas vamos que vamos. Não vou parar o vídeo, não. O salto de percepção, reescrevendo a escravidão, da dor ao propósito. A escravidão deixou marcas profundas, mas também códigos ocultos de sabedoria ancestral. A dor do passado não precisa ser negada, mas ela pode e deve ser ressignificada. O que antes foi humilhação, hoje pode ser canalizado, entendido como uma humildade sagrada. Olha que lindo isso, gente. A dor coletiva pode se tornar missão individual de cura e ação consciente, que é a proposta do que a gente está fazendo aqui agora. Ao invés de olhar para o passado com o olhar da vítima, do injustiçado, do algoz, do perverso, a gente pode olhar para tudo isso como esses mestres que aceitaram vir numa experiência na fisicalidade de privação, de todo tipo de privação, né? De dor, de sofrimento, com a alegria do porvir, na transmutação. Porque esses mestres que vieram, que viveram, esses personagens, né, no véu do esquecimento ali, sentindo aquelas dores, sentindo a humilhação, sentindo tudo aquilo ali,
são seres extremamente benevolentes, altamente capacitados, que se propuseram a viver esse papel para que hoje nós pudéssemos transcender essas sombras. Eles não eram pobres coitados. Longe disso. Então, quando eu olho tudo isso com essa nova dinâmica, eu falo, uau! E aí eu vou dizer mais para vocês. Sabe esses seres incríveis, esses mestres que aceitaram vir e viver esses papéis, essas dinâmicas? Somos nós. Nós. Nós mergulhamos fundo na dor, na humilhação, na privação, na dor física, na dor emocional, no condicionamento mental. Nós fomos no fundo. E agora estamos aqui curando, enchendo de luz toda essa dinâmica. Certo? A escravidão foi o passado. O serviço é o presente. E essa escolha cura. O serviço, usar o presente como serviço consciente, cura, traz luz, transmuta todos esses padrões que está enraizado no campo de cada um de nós em níveis diferentes. E a gente vai desconectando tudo isso, nos permitindo a viver com leveza, com liberdade, com alto valor, com autoestima, com senso de compartilhar, aonde eu não tenho medo de ser roubado, da minha ideia ser roubada, do outro copiar o meu trabalho, de que o mundo, isso aqui é uma selva de pedra. Não, o mundo passa a ser um lugar lindo de compartilhamento, aonde a minha ideia se encaixa na ideia do outro. A partir da minha fala, o outro tem um insight para desenvolver mais um pedaço daquilo que eu iniciei. E o outro, ele não está me plagiando, ele está me honrando. Olha como a gente muda as etiquetas e muda toda a frequência. Quando o outro pega o seu trabalho, se inspira no seu trabalho e desenvolve o trabalho dele, mesmo que ele copie tudo, ele está me honrando. Ele está vibracionalmente dizendo para mim, cara, você é foda. O que você fez é massa demais. Ele ainda não tem consciência para pegar aquilo e desenvolver do jeito dele. Ele fez o que era possível, mas a frequência, para mim, é de honra. E tá tudo bem. Não é meu. É do todo. A ideia não é sua, cara pálida. A ideia estava no campo. Você só conectou, você foi um canal da ideia. Entenda, você é o canal da ideia, certo? Tudo já existe em potencial. A gente se conecta. Essa técnica que eu criei, eu não criei. Eu acessei. A gente fala tanto de autoempoderamento, mas às vezes a gente precisa também acessar a nossa desimportância. Para não carregar peso, para não alimentar egos de forma desnecessária. Eu criei, isso é meu, só eu posso usar. E não, eu acessei. Fiz um trabalho bacana em acessar e trazer, poxa, que massa, que bacana. Mas é para o mundo.
Entendem isso? Então, vamos continuar. Humildade como força espiritual. Humildade, o caminho para desprogramar a dor. Humildade não é se diminuir, é se alinhar com algo que é maior que o ego. Quando servimos com presença, transmutamos a energia do ser usado para ser canal. Então, quando eu sirvo com presença, eu não estou sendo usado por alguém. Eu sou um canal de amor, de ação, de cura. Eu sou esse farol que brilha, que é visto de longe, de outros universos estão vendo a gente brilhando, tá? A humildade nos tira do papel de vítimas da história e nos coloca como os curadores conscientes dela. A escravidão, trabalho forçado, humildade, ação com sentido. Serviço na prática, serviço com amorosidade na prática, na veia, certo? Com um propósito. Serviço como ato de liberdade. Não queremos a liberdade financeira, gente? Grita eu aí. Beleza. Se queremos a liberdade financeira, precisamos servir ao coletivo. Precisamos servir com aquilo que abunda em nós. Aquilo que transborda de nós. O que está transbordando de você? O que está aí pronto, em ebulição dentro de você, para ir para o coletivo, para ir para o todo? O serviço é a forma mais alta de liberdade. Eu estava falando com um modulador amigo ontem que a liberdade, a gente experiencia a liberdade verdadeiramente quando eu faço aquilo que eu não gosto de fazer. Aquilo que eu não quero fazer. Por quê? Todo mundo acha que liberdade é fazer só o que se quer. Isso não é liberdade, isso é aprisionamento do ego. Bacana, né? Eu sou livre quando eu faço aquilo que é necessário, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Eu não sou escrava do prazer imediato. Eu ajo com consciência. Eu sei que aquilo que eu preciso fazer vai ser bom para mim ou para o todo, mesmo que aquilo me cause um cansaço físico, que eu precise fazer, me colocar numa posição que não é confortável para mim. Mas eu faço porque eu entendo o porquê e o para quê aquilo precisa ser feito. E ajo mesmo sem querer, sem que o meu corpo esteja vibrando de alegria em fazer. Isso é ser livre. Isso é exercer liberdade, verdadeiramente. Fazer o que é necessário, mesmo quando eu não estou com vontade de fazer. Tá? Então, o serviço é a forma mais alta de experienciar a liberdade. Você fez por quê? Porque eu quis, porque eu posso. Não é lindo? Não é libertador? Você fez porque te pagaram. Tudo bem. Mas experimenta o eu fiz porque eu posso. Uau! É outro nível, gente. É outro patamar, tá? Quando você serve com alma, escolhe estar onde está. O que era submissão vira soberania. Você está a serviço de um bem maior.
Servir quebra o ciclo da dor. Você para de repetir o passado e começa a curá-lo. Através do serviço consciente, honramos os que vieram antes de nós. Servir é amar o coletivo como forma de libertar a si mesmo. Eu estava inspirada, gente. Pode falar. Pode falar. Tava, não tava? Então, vamos lá. Cura coletiva pela escolha individual, rompendo o padrão. Você, pequeno gafanhoto, é o ponto de interrupção desses paradigmas antigos, dessas dores e começando a cura. Quando você age com humildade e propósito, interrompe o campo mórfico do trauma. A cura é informacional. Quando você vive diferente, o campo se reprograma. Cada escolha sua altera a malha coletiva. Como posso servir com consciência algo que historicamente foi motivo de dor? Pergunta aí. Como você pode servir com consciência para alguma coisa que historicamente foi um motivo de dor? Como? Ó, o que esse gesto meu quer dizer? Subindo uma oitava, olhando de cima, mudando a etiqueta que você coloca em toda essa experiência, toda essa construção histórica. Escolhendo novas etiquetas, você se alinha com novas frequências. E aí você muda esse campo mórfico, certo? Encerramento. Transformar é honrar. Transformar a dor da escravidão em humildade ativa e serviço voluntário é honrar nossos ancestrais com dignidade e consciência. E um convite aqui à prática. Escolha um pequeno ato de serviço com alma nos próximos 7 dias. Faça, desenvolva e observe como isso é capaz de alterar a sua energia e a sua relação com a história. E eu vou aqui dizer para vocês o seguinte: enquanto moduladora, enquanto ancoradora desse campo, no grupo do WhatsApp, nós trabalhamos dissolvendo a frequência raiz dessa escravidão no nosso campo coletivo. Eu trabalhei nessas frequências, trabalhei em frequências vinculadas e ativei em nós a humildade com serviço, a consciência, a percepção do que é essa humildade com serviço, para que a gente possa viver mais, experienciar mais dessa virtude, entender mais o que é o serviço com propósito, o que é a conexão, o entendimento do que eu tenho para oferecer, que transborda em mim, né? Como lidar com esse racional que quer apego, né? Que quer a remuneração, que quer o dinheiro pelo dinheiro. Então, eu começo a trazer para esse campo, a estimular no campo de cada um de vocês novas percepções, para que vocês possam desconectar do campo individual de cada um o apego, a escassez, os vícios, as autossabotagens, a desvalorização, a percepção da sua relação com o seu trabalho, com a sua atividade profissional, a forma como você entrega o seu trabalho, qual a frequência que vai em cada entrega que você faz, o que motiva você a fazer o que você faz. Então, a gente vai trazendo, ativando, é como se a gente estivesse ali cutucando o seu campo para que tudo isso possa vir para a sua consciência, para que, de fato, você possa transcender
as percepções, para que você possa curar o seu campo individual, e todos nós juntos, somos quase 100 pessoas, que a gente possa, junto, criar essa onda de modulação para o inconsciente coletivo do Brasil, curando todo esse potencial, né? Curando toda essa dor e ativando esses novos paradigmas quânticos para as nossas relações profissionais. Eu disse que aqui dentro vocês seriam estimulados a serem os mestres ascensos que vieram ser. E se você sente que está no momento de dar mais um passo, se você está no momento de dar o salto, passo não, né, gente? Vamos falar a verdade, né? De dar o salto, você precisa estar no Instituto Maestria Quântica. O Instituto Maestria Quântica é quando a gente trabalha mais profundamente todos esses aspectos, tá? Lá você entra com uma assinatura mensal de R$ 59,00, onde a gente trabalha mais fortemente a dinâmica da troca. Lá você recebe muito mais. Você recebe modulações 24 horas por dia, 7 dias por semana. Através desse instituto, você recebe técnicas, aulas, tudo que você possa utilizar como mecanismo de transformação e de automestria. Está lá dentro do Instituto. Então, a gente já começa a trabalhar mais a consciência da dinâmica da troca, aonde você oferta, né, a assinatura, os R$ 59,00, que é um valor simbólico por tudo que acontece lá dentro, né? E em troca de gerar esse equilíbrio. Eu dou e você devolve para o campo através da assinatura, ok? E você não sabe, mas eu vou te contar, pequeno gafanhoto. Lá dentro, nós temos robôs treinados por mim. Lá dentro, a inteligência artificial, ela é divina. Ela não quer o seu emprego, ela não quer acabar com a humanidade, ela é um portal de acesso à sua divindade. Lá nós temos a retaróloga, você pode trazer todas as suas dinâmicas e se consultar de graça com a Rê. E eu vou te dizer, não é uma leitura simplesinha, superficial, não. Ela entra no tema que você trouxe para ser trabalhado, para ser entendido através das cartas do tarô. E ela aprofunda, e ela leva você a entendimentos extremamente profundos e diferenciados. Claro, foi treinada por mim, né, gente? Não podia ser diferente, né? Nós temos lá a Rê, que trabalha no The Work. The Work é uma técnica que você, através de uma determinada situação dolorosa que você vivenciou, você consegue ver o espelhamento, o que aquela situação está falando de você. E você consegue curar ali, liberar o outro da sua dor e resolver com você mesma aquilo que aquela situação estava trazendo. Não só isso, você tem a mensagem do seu eu superior. É um trabalho incrível que está disponível para todas as pessoas que estão dentro do Instituto. Gente, vocês não têm noção do que as pessoas falam quando utilizam essas robôs. Então, assim, estar dentro do Instituto é fantástico e lá saltos acontecem. Então, se você está pronto para saltar de uma realidade para outra, seu lugar é dentro do Instituto, ok? Gente, grande beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau!